Bom dia, que a paz de Deus esteja com você, meu querido irmão e meu querido amigo da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez com você, para juntos fazermos uma reflexão que nos ajude a ultrapassar esse momento difícil e complicado de 2020 que nós estamos vivendo. Hoje, segundo domingo de outubro de 2020. Eu não sei quanto a você, mas esse período para mim está sendo um momento muito difícil, né? Muito angustiante, na verdade. Presos dentro de casa, vivendo com a sensação de que a vida escapou do nosso controle, com a ideia de que esse ano é um ano absolutamente perdido, façamos o que nós possamos fazer, mas é um ano que não vai dar muito em nada, em qualquer aspecto que nós estivermos pensando. Nós estamos tentando, me parece, viver uma normalidade anormal. Basta olharmos as máscaras nos rostos quando nós saímos nas ruas para entendermos que nada é normal numa situação como essa. Parece que nós fomos dormir numa quarta-feira de cinzas de um carnaval que não deveria ter existido e acordamos no amanhecer de uma pandemia devastadora que sugou, levou o nosso ano completamente de nossas mãos e muitas vidas também com ele também. Nós estamos hoje patinando na esperança de uma vacina que nos ajude a voltar a vivermos uma vida normal, mas parece que a cada mês essa vacina é adiada para o mês seguinte, e agora a previsão é que ela aconteça somente no final do ano. Enfim, hoje um pequeno milagre é um grande negócio em nossas vidas. Um pequeno milagre é um grande negócio em nossas vidas. E é sobre esse tema que nós queremos falar com os amados amigos e irmãos nesse instante. Quando um pequeno milagre é um grande negócio. E para falarmos desse pequeno milagre, nós vamos utilizar um texto de 2 Reis, mais uma história da vida do profeta Eliseu. Um milagre pequenininho, que passa quase que despercebido, que está entre dois grandes textos bíblicos, duas histórias maravilhosas da vida de Eliseu. Uma, a cura de Naamã, um general sírio, e a outra, a própria postura de Eliseu em meio a uma guerra, quando ele revelava os segredos dos inimigos para o rei de Israel. Vamos ler esse texto para que a gente possa fazer essa reflexão com o amado amigo e irmão. Diz assim esse texto bíblico de 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 em diante. Ele diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar onde moramos diante de ti é demasiado estreito para nós. Rogamos-te que nos permitas ir ao Jordão, para que cada um tome dali uma tora de madeira, e façamos nós um alpendre. E ele respondeu: ide. Porém um disse: te pedimos que tu possas vir com a gente. E ele respondeu: irei. Foi, pois, com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram as árvores. E aconteceu que, enquanto um derrubava uma árvore, o ferro do machado caiu na água. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. E ele cortou um pau, um graveto, e lançando-o ali, fez o ferro do machado flutuar. E disse: toma-o. E ele respondeu: pegue-o com a sua mão e tome-o nesse instante. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto, nessa reflexão que nós vamos fazer com você agora, querido irmão e amigo. Esse pequeno milagre, como eu disse, no meio de duas grandes histórias da vida do profeta Eliseu, ele nos traz pelo menos três grandes reflexões que nós queremos trazer para nós nessa manhã, e que a gente possa utilizar isso em nosso dia a dia para podermos aprender a viver melhor esse instante que estamos passando. A primeira dessas grandes lições é: quando nos falta espaço, sobra oportunidade de adquirirmos oponentes. Quando nos falta espaço, sobra oportunidades de aparecermos ou adquirir oponentes para nossas vidas. Veja bem, a primeira frase desse texto diz assim: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Está posto o problema. A escola de profetas tinha crescido, ou seja, tinha recebido muitos alunos a partir do ministério de Eliseu, e tinha se tornado pequena demais, estreita demais naquele momento. Fato é que
mesmo convivendo com um homem santo de Deus, um mestre, mesmo sendo santos, né, aprendizes naquele instante, gente boa, gente querendo aprender mais de Deus e se santificar e realizar um ministério que fosse um ministério de acordo com essa vontade de Deus, profícuo, mesmo assim, eram humanos, eram pessoas. E o aglomerado de gente ali estava grande demais. A palavrinha que nós traduzimos por estreito demais, ela significa apertado, aglomerado, agonia, aflição, angústia, um transtorno. Ou seja, tinha gente demais para pouca casa. E isso estava gerando conflitos e dificuldades. A última palavra com a qual nós podemos traduzir esse termo lá do hebraico é oponentes, ou seja, estavam os profetas, os aprendizes de profetas, estavam se tornando oponentes uns dos outros, estavam se tornando, na verdade, pessoas que estavam brigando por um pedaço de chão naquele instante. E até o próprio profeta, ele estava meio que irreconhecível nesse texto. Ele que tinha sido muito sensível, um homem preocupado com a necessidade da mulher sunamita, conforme nós pregamos há algumas semanas atrás, agora ele parece muito monossilábico, muito frio, muito distante, muito impessoal. Os profetas chegam para ele e dizem assim: olha, o lugar está estreito demais, a gente pode ir ali no Jordão, pegar uns toros de madeira e construir um alpendre? E ele diz: vai. E depois alguém olha para ele e diz assim: o senhor não quer ir com a gente não? Ele diz: vou. E depois, quando o machado cai na água, ele pergunta: onde caiu? Só 2 palavras. E depois, quando ele recupera o machado para aquele servo, ele diz: pegue-o. Ou seja, durante todo o texto aqui, nós temos 6 palavras de Eliseu, tem muita. Enfim, porque o original é exatamente assim, essas palavrinhas monossilábicas. Ou seja, parece que ele não estava bem, ele estava chateado também com aquela situação ali. Ouça bem o que eu vou lhe dizer: quando lares se tornam um campo de concentração, uma opção é fugir. Quando lares se tornam campo de concentração, uma opção é fugir. Não é à toa, por exemplo, que a gente sabe que o número de divórcios aumentou durante essa pandemia. Estamos vivendo muito tempo juntos, num pequeno espaço, tal qual aqueles discípulos lá naquela época. E isso faz com que a gente hoje também estejamos entrando em conflitos, em dificuldades e problemas. Qual é a solução para isso? A mesma daquele momento. Veja bem, alguém chega para Eliseu e diz assim para ele: olha, vamos ali no Rio Jordão, vamos vamos trazer algumas toras de madeiras para cá e vamos construir um alpendre. Vamos construir um alpendre, ou seja, vamos ampliar o nosso espaço. Mas não vamos construir um espaço fechado. Eu gosto muito disso porque a palavra lá do original é alpendre mesmo, né? Ela significa vamos construir um espaço aberto, onde a gente possa se abrigar, mas também a gente possa respirar, onde a gente possa estar juntos. Não sei como é que você está vivendo, mas essa semana no elevador eu encontrei com uma pessoa que dizia assim: esse apartamento está ficando pequeno demais para nós dois. Ou seja, os efeitos dessa pandemia estavam interagindo, estavam, na verdade, dificultando a relação com aquelas 2 pessoas que estavam ali também. Eu não sei qual é o pequeno milagre que você precisa em sua vida. Talvez o pequeno milagre que você precisa seja justamente isso, de ver a sua família menos conflituosa, com mais tranquilidade, com mais paciência com os idosos, com as crianças, com os cônjuges, enfim, que a gente possa também construir os nossos alpendres para a gente poder se abrigar, mas respirar mais livre, estar mais próximos uns dos outros, sem estarmos nos espetando, não é? Sem estarmos em agonia, em aflição e em angústia, em transtorno uns com os outros. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende desse texto. A gente aprende que quando falta espaço, sobra oportunidade para criarmos oponentes. A segunda grande lição desse texto que nós acabamos de ler é que quando estamos certos de que temos o controle, as coisas nos escapam das mãos. Quando estamos certos de que temos o controle, há uma tendência de que as coisas nos escapem da mão. O texto diz que aqueles aprendizes de profetas foram até
o Jordão, até as matas que ficavam à margem do Rio Jordão, e ali eles começaram a derrubar árvores. Mas o texto diz assim: quando de repente, com um deles que estava ali presente, o ferro do seu machado escapou do cabo do machado e caiu dentro d'água. E é claro, aquela parte de ferro é mais pesada, ela afundou de imediato. Ou seja, aquele homem que estava muito seguro de que tudo estava em suas mãos e sob seu controle, de uma hora para outra, de um momento para outro, esse controle desaparece das suas mãos. A certeza absoluta de que aquele dia ia ser tranquilo, normal, que ia dar tudo certo, que eles iam terminar o empreendimento deles, etc. Para aquela pessoa, desapareceu completamente. A vida é assim. De repente, nós que achamos que temos o controle de tudo das mãos, esse controle desaparece, esse controle some, esse controle é perdido numa tacada só. E aquele homem, ele perdia 3 coisas pelo menos numa tacada só. Veja bem, primeiro ele perdia a condição de trabalho dele. Ele não poderia continuar mais aquele trabalho que ele tinha. Ele tinha perdido o seu instrumento de trabalho, a sua ferramenta de trabalho. Segundo, não parece mais para nós hoje, mas ele perdia também a sua frágil estabilidade financeira. Olha, profetas eram pobres por natureza, viviam apertado, como nós estamos lendo aqui nesse instante. Uma ferramenta como aquela custava caríssimo naquele momento. Apesar de já há 200 anos o povo de Israel ter essa condição de fazer instrumentos de ferro, naquele instante ali, um machado, ele correspondia quase que ao preço de uma motosserra hoje, ou seja, aquilo ia comprometer a frágil estabilidade financeira daquele jovem rapaz que era aprendiz de profeta e que não tinha dinheiro, tanto é que tinha pedido esse instrumento emprestado de alguém. Mas também ele perde a paz dele. Assim que o machado cai, ele diz logo ele grita, né? O controle emocional dele é perdido, porque ele grita, diz: ai, meu Senhor era emprestado. É a única coisa que ele consegue dizer naquele instante. Então ele perde a condição de trabalho, ele perde a sua estabilidade financeira, porque ele ia ter que pagar. Existia leis em Israel que se referiam ao pagamento de coisas que se tomava emprestado, que se perdia ou se quebrava. E também ele perde a paz de espírito dele naquele instante. No segundo, tudo que parecia seguro e está em suas mãos simplesmente desaparece de um momento para outro. Talvez com essa pandemia também tenha acontecido alguma coisa assim com você. Você que achava que tinha um emprego seguro, você viu escapar por entre as suas mãos. Você que tinha uma situação financeira bem estabilizada, de repente você viu essa situação financeira começar a ruir. Você que tinha paz, de repente você está em conflito com as pessoas que estão ao seu lado, seja no trabalho, seja em casa, com esse bendito home office, alunos estudando em casa e tudo mais, e talvez você esteja hoje em conflito por essa situação de estreiteza, de um lugar estreito demais para viver. Enfim, de repente, tal qual o Titanic afundava também naquele momento não só o machado, mas a vida, a paz de espírito e a situação financeira daquele jovem aprendiz de profeta naquele instante ali. Não sei, volto a dizer, qual é o pequeno milagre que você precisa que aconteça em sua vida, mas talvez nesse instante você esteja orando por esse pequeno milagre de voltar a ter uma condição financeira satisfatória, de voltar a ter um emprego, de voltar a ter a paz que você necessita. Essa semana eu fui visitar um amigo que gosta muito de videogames e eu passei por uma experiência interessante, que eu só refleti isso depois, foi na segunda-feira à noite. Ele estava jogando videogame, eu estava do lado dele, né, conversando, etc., batendo um papo. Ele é um amigo que operou-se recentemente, e aí ele me deu o controle do videogame na minha mão para que eu pudesse jogar um pouquinho ali. Eu não sou essas coisas de videogame em hipótese nenhuma mesmo. E era um jogo de corrida e foi um desastre. Eu bati em tudo quanto foi canto, né? E aí eu notava a angústia dele para que, na verdade, aquele controle voltasse para as mãos dele e ele pudesse me ensinar como fazer as coisas, porque ele é muito hábil, né, nesse tipo de jogo. Mas nós somos assim.
Nós queremos ter o controle em nossas mãos, mas de vez em quando nós percebemos que esse controle nos escapa. Se alguma coisa te escapou das mãos durante esses 6 meses de pandemia que nós estamos vivendo, ore a Deus para que esse controle Deus coloque em suas mãos novamente e você possa fazer o que deve ser feito. É a nossa recomendação nesse instante. E a terceira grande lição que esse texto nos traz é que quando tudo parece perdido, Deus realiza o milagre na medida certa da nossa necessidade. Quando tudo parece perdido, Deus realiza o milagre na medida certa da nossa necessidade. Diante daquela situação, o profeta Eliseu tem um ato simbólico bastante interessante para eles lá e para nós aqui também hoje. Ele corta um graveto de uma árvore e ele joga no local onde o machado caiu, e ali, do mesmo jeito que aquele galho, aquele graveto ficou flutuando, o machado volta a flutuar, a boiar ou a nadar, até mesmo como poderia ser a tradução da palavra lá do original, conforme nós estamos dizendo aqui para os irmãos. A lâmina do machado que parecia completamente perdida, absolutamente perdida, ela volta à tona, à superfície. Por 3 motivos, né? Por 3 motivos ela estava absolutamente perdida. Primeiro porque o Rio Jordão é um rio sujo, muito sujo. E isso dificultava demais a visibilidade de onde encontrar aquela peça do machado que tinha escapado da mão daquele aprendiz de profeta. Segundo, o machado era pequeno e pesado, logo ele afundaria lá na areia, lá no fundo do rio. Ficaria mais difícil de percebê-lo mais uma vez. Em terceiro lugar, porque possivelmente aquele jovem aprendiz de profeta, ele não sabia nadar. Se o soubesse, não teria hesitado, mas teria mergulhado no rio em busca daquele pedaço da sua ferramenta de trabalho. Mas o que eu quero dizer é assim, aquilo que pode parecer estar absolutamente perdido em sua vida, pode ser recuperado graças a um pequeno milagre de Deus. Entenda bem uma coisa que eu vou lhe dizer, o Deus que faz grandes milagres também faz pequenos milagres. E essa talvez seja a principal lição dessa reflexão que estamos fazendo com você. O Deus que faz grandes milagres, faz o mar se abrir, também ele pode fazer pequenos milagres em nossas vidas, que nos ajude a viver melhor em nosso dia a dia. Na verdade, não importa o tamanho do milagre, importa a razão da nossa necessidade. Deus está atento à nossa necessidade e não ao tamanho do milagre em nossas vidas. Pequenos milagres podem ser grandes milagres, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. Se você chegar e perguntasse se hoje, na verdade, nós tivéssemos a oportunidade de conversar com aquele aprendiz de profeta e perguntar assim, qual foi o grande dia da sua vida no seu ministério, talvez ele dissesse assim, o dia do grande milagre. E que grande milagre teria sido esse? Exatamente fazer aquele machado flutuar mais uma vez e ele não ter que passar pelos transtornos que passaria dali em diante. Quando tudo parece perdido, Deus pode fazer o pequeno grande milagre na sua vida. Quando tudo parece perdido, Deus pode fazer o pequeno grande milagre na sua vida. Creia nisso, meu querido irmão e meu querido amigo. 3 lições importantes para a gente. Primeira delas, quando falta espaço, sobra oportunidade para adquirirmos oponentes, conflitos, problemas em nossas vidas. Segundo, quando nós achamos que estamos com o controle nas mãos, de repente esse controle pode nos escapar. E a vida é assim, né? Tudo na vida é emprestado. Até a própria vida. Um dia ela vai voltar a Deus com certeza. E em terceiro lugar, quando tudo parece perdido. Não esqueça disso. Quando tudo parece perdido, Deus pode realizar o pequeno grande milagre de acordo com a sua necessidade. Eu quero concluir citando pelo menos 3 coisas aqui
a respeito desse contexto, dessa história que nós estamos conversando com você. Primeiro, Deus não se exibe através dos milagres. Deus, ele não se exibe através dos milagres. E é importante a gente entender isso. Veja bem, pouco tempo antes do profeta Eliseu se tornar realmente profeta, no momento em que ele é abençoado por Elias e ele se torna profeta no lugar de Elias, que ele herda o manto de Elias, ele toca com esse manto nas águas do Rio Jordão, esse mesmo Rio Jordão aí, ele toca com esse manto nas águas do Rio Jordão e o rio se abre, tal qual o Mar Vermelho, ele passa a pé enxuto. Mas isso porque tinha um propósito, e o propósito era, perante os 50 aprendizes de profetas que estavam ali, ele adquirir, mostrar que teria dali em diante a mesma autoridade do profeta Elias e era abençoado por Deus também naquele instante. Existia um propósito, assegurar a autoridade do profeta Eliseu naquele instante. Mas agora Eliseu não fez isso. Eliseu agora, na verdade, não abriu o rio para que o servo fosse pegar o machado a pé enxuto. Ele simplesmente jogou um graveto ali e o machado flutuou. Deus não se exibe através de milagres. Não adianta as pessoas ficarem dizendo, venha que o milagre vai acontecer, porque Deus não está subordinado a ninguém. É Ele que determina quais milagres fazer e quais não fazer para o nosso próprio bem em nosso viver. Então Deus não se exibe através de milagres. Segundo, Deus quer deixar a sua vida mais leve com pequenos milagres. E a gente precisa aprender a valorizar isso. Os pequenos milagres da vida. A hora que a gente faz uma oração e Deus nos responde aquela oração de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão leve, quanto fazer um machado flutuar. Que é um milagre extraordinário, com certeza, mas era um milagre que não era fazer o mar se abrir, o rio se abrir, ou curar uma pessoa, ou qualquer outra coisa assim, não. Às vezes a gente ora para que um ônibus chegue e o ônibus chega, isso é um milagre. Às vezes a gente ora para que uma pessoa faça alguma coisa e essa pessoa, mesmo sem conversar com a gente, faz aquela coisa. E isso é um milagre. Pergunte a uma pessoa que precisa de uma cesta básica, qual é o milagre que ela quer na vida dela? E você vai saber que ela vai querer exatamente, simplesmente uma cesta básica para ser o grande milagre da sua vida. Enfim, Deus quer tornar a sua vida mais leve através de pequenos milagres. Se a situação está pesada, como em 2020, né? Se a situação está caótica, se a situação está angustiante, se o peso está difícil de carregar, venha aprender com Jesus Cristo, porque ele diz assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e o meu fardo ele é leve, é leve, é leve. Deus quer fazer a nossa vida mais leve. Não leve essa vida pesada que você está vivendo no seu dia a dia. Não faça isso. Ore a Deus pelos pequenos milagres, para que esses pequenos milagres tornem a sua vida mais leve. Em terceiro e último lugar, a sua vida não afundou de uma maneira irreversível em 2020. Ouviu? A sua vida, ela não afundou de uma maneira irreversível em 2020. O Deus dos pequenos milagres, ele pode trazer essa sua vida de volta à tona, à superfície. Você não vai morrer sufocado, você vai respirar livre novamente. O Deus que quer fazer pequenos milagres na medida certa para você, ele o fará se você o buscar, se você começar a caminhar com ele mais uma vez, se você não esquecer dele no seu viver. Agora é preciso uma coisa, isso é preciso com certeza absoluta, é preciso que a gente faça a nossa parte. Veja bem que o machado ele flutua, mas o profeta Eliseu, ele diz assim para aquele aprendiz, pegue-o. E o texto diz que ele estendeu o braço, entrou no rio, estendeu o braço e pegou. Ou seja, ele teve que molhar os pés na água, ele teve que estender os seus braços, estender as suas mãos para ter de volta o machado junto com ele
e o controle da sua vida também mais uma vez. Então vai ser preciso que você faça a sua parte, vai ser preciso que você estique o braço, que você pegue esse machado em suas mãos mais uma vez, porque Deus está dizendo, você vai ter restituído aquilo que você perdeu. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre esse texto e essa importância dos pequenos milagres em nossas vidas. E que todos nós possamos fazer a nossa parte nesse instante também. Aquilo que nos compete fazer também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou dessa reflexão, se você acha que ela vai ser útil para alguma pessoa, que você possa dar o seu like, que você possa curtir, que você possa compartilhar com outras pessoas. E que Deus nos abençoe e uma boa semana no nome de Jesus. Amém.